Olá, sejam novamente bem-vindos. Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Vamos trabalhar mais algumas questões e retirar mais algumas dúvidas. Eu já fiquei sabendo que muitos estão seguindo a minha dica de acompanharem o desenvolvimento do exercício. Isso é muito bom, porque tenho certeza que o mesmo exercício não vai cair, mas os raciocínios são muito semelhantes. Se vocês lembrarem, na aula passada eu chamei atenção para dois problemas de calendários que caíram em diferentes provas do Enem. Então, ele fez um resgate da história da matemática, um resgate de como são os diversos calendários que são utilizados, e ele trouxe isso em mais de uma avaliação, em anos diversificados, não é? Então é importante nós irmos acompanhando, não é? E se pudermos aí seguir o raciocínio da professora ou o seu próprio raciocínio, mas retirando as dúvidas, vai ser bacana. A gente vai estudando juntos. Vamos começar então? Nossa primeira questão. Hoje nós estamos assim, hoje nossas aulas aqui, nossos slides aqui estão, vamos dizer assim, exigentes, não é? Nossas questões aqui vão exigir o nível de concentração de vocês, então vamos junto. Eu vou procurar e pausadamente apresentar os raciocínios para vocês. Primeira questão, diz o seguinte: a escrita Braille para cegos é um sistema de símbolos no qual cada caractere é composto por 6 pontos, dispostos em forma retangular, dos quais pelo menos um se destaca em relação aos demais. Por exemplo, a letra A é representada por, observem que nós temos aqui no vídeo 6 pontos, 2 colunas com 3 pontos, e o primeiro ponto da primeira coluna ele é maior. É o que denota, é o que representa que aquela simbologia é a letra A. A letra B vai ser diferente, a letra C diferente, a letra D diferente. A pergunta é: o número total de caracteres que podem ser representados no sistema Braille é... Lembrando que nós temos ali 2 colunas com 3 pontos em cada uma, certo? Então, as minhas variações, vocês já viram que nós vamos trabalhar com análise combinatória, que as minhas variações estão localizadas ali. E aí eu tenho lá minhas alternativas, 12, 31, 36, 63, 720. Vamos voltar para a nossa informação. Nós temos, eu vou para o quadro, demonstrar essa atividade para vocês, ver se vocês concordam comigo. Nós temos ali, vou fazer assim, se não me falha a memória, chama cela, não é? E essa aqui é a representação do A. Então são 2 colunas, o primeiro ponto é o maior deles. Agora veja que eu tenho a opção de, para cada um desses pontos, de marcá-lo ou de não marcá-lo. No caso do A, eu marco esse primeiro ponto aqui. Agora, quando for o B, eu já não vou marcar ele. Então, ele tem a opção de ser marcado ou não ser marcado. E isso vai acontecer com cada um desses pontos aqui. Então, uma forma simples de resolver esse exercício é pensar que eu tenho 2 possibilidades para esse primeiro ponto, eu tenho 2 possibilidades para o segundo, eu tenho 2 para o terceiro, 2 para o quarto, 2 para o quinto e 2 para o sexto, ou seja, eu tenho 2 elevada à sexta potência. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32, 64, não é? Então, eu tenho 64 possibilidades de marcar o ponto ou não marcá-lo, certo? Ocorre que nesta questão, um pouquinho antes de apresentar para vocês a letra A, ele falou assim, ele deu uma exigência, eu vou voltar para poder ler. Diz assim: dos quais pelo menos um se destaca em relação aos demais. Quando ele faz essa colocação, ele está dizendo, ó, pelo menos um está destacando. Então, eu tenho 64 possibilidades, dentre elas eu tenho a possibilidade de não marcar nenhum, de não destacar nenhum, certo? Mas neste caso aqui, onde ele fala que pelo menos um deve ser destacado, eu não posso contar com a possibilidade de não marcar nenhum, certo? Então, eu vou retirar desse grupo essa possibilidade que me diz que, de repente, eu não marco nenhum deles. De repente, eu marco só um, como marquei o A, e de repente não marco nada. Essa possibilidade eu estou retirando. Então, eu tenho 63 opções diferentes. Ou, no caso ali, eu tenho 63 caracteres diferentes que podem ser formados com
essas duas colunas, esses 6 pontos, certo? Uma outra forma que eu acho bem interessante é nós trabalharmos com a combinação. Vamos lembrar um pouquinho? Porque nós temos aqui uma combinação de 6 elementos agrupados 1 a 1. Nós temos somados, é uma combinação de 6 elementos agrupados 2 a 2. Nós temos uma combinação de 6 elementos agrupados 3 a 3. Também uma combinação de 6 elementos agrupados 4 a 4. Uma combinação de 6 elementos agrupados 5 a 5. E por último, a combinação de 6 elementos agrupados 6 a 6. Então, lembrando aí a fórmula da combinação, não é? Nós temos 6 fatorial dividido por 1 fatorial, 6 menos 1, 5 fatorial, mais 6 fatorial dividido por 2 fatorial, 6 menos 2, 4 fatorial, mais 6 fatorial para esse terceiro grupo aqui, dividido por 3 fatorial, 6 menos 3, 3 fatorial, mais 6 fatorial dividido por 4 fatorial, 6 menos 4, 2 fatorial, mais 6 fatorial dividido por 5 fatorial, 6 menos 5, 1 fatorial, e 6 fatorial dividido por 6 fatorial, 6 menos 6 vai ser 0, lembrando que o 0 fatorial vai ser igual a 1. Então, nós teremos o seguinte, continuando aqui a nossa resolução, eu tenho 6 vezes 5 fatorial, aqui eu tenho 1 vezes 5 fatorial, eu vou abrir porque eu vou cancelar, certo? Mais 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 2 vezes 1 vezes 4 fatorial, mais 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 vezes 2 vezes 1 vezes 3 fatorial, mais, nós estamos agora no quarto grupo, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido, vou pegar esse aqui agora, 4 fatorial e 2 vezes 1, fica mais fácil para cancelar, mais 6 vezes 5 fatorial, dividido por 5 fatorial vezes 1, vou deixar 1 aqui, e tenho 6 fatorial dividido por 6 fatorial vezes 1 também. Nas nossas simplificações, aqui, ó, nós teremos o seguinte, vamos simplificar esse 5 fatorial com esse aqui, eu vou ter 6 mais, ou seja, 6 grupos agrupados 1 a 1, eu terei 6 grupos, é isso que está me dizendo, o resultado dessa combinação está dizendo para mim. Mais, nós temos aqui 4 fatorial, cancela com 4 fatorial, 6 dividido por 2 são 3. 3 vezes 5, 15, ou seja, a combinação de 6 elementos agrupados 2 a 2 me dão 15 possibilidades, mais, cancela esse 3 fatorial com esse 3 aqui, 6 dividido por 3 são 2, não é? E esse 2 vai embora com esse, 5 vezes 4 são 20 possibilidades, mais 4 fatorial, simplifica com 4 fatorial, eu tenho 6 dividido por 2 são 3, 3 vezes 5 mais 15 possibilidades, mais 5 fatorial cancelado com 5 fatorial restam 6, mais 6 fatorial com 6 fatorial vai restar 1. Então, nós teremos o seguinte, teremos 6 mais 5, 21, 21 mais 20, 41, 41 com 15 são 56, 41 com 15 são 56, 56 mais 6 são 62, 62 mais 1 são 63 possibilidades, certo? Para quem possibilidades, ou 63 opções. Para quem preferir fazer pela combinação, eu acho interessante porque vários desses problemas solicitam de vocês a combinação. Nem sempre é possível fazer por esse raciocínio mais simples, por essa forma de, mas eu tenho 2 possibilidades para o primeiro, 2 para o segundo, 2 para o terceiro, certo? Nós veremos outros exercícios ainda nessa aula que vão exigir da gente também esse raciocínio de combinação. Vamos lá olhar então a nossa resposta correta, a letra D, 63 possibilidades.
segunda questão, questão número 2, também uma questão do Enem, diz o seguinte: muitos de vocês, deixa eu explicar inicialmente o que o problema propõe. Muitos de vocês já devem ter visto essas garrafinhas com areia dentro que formam desenhos. São comuns, é um artesanato do Nordeste que é muito comum. Então as pessoas trazem de lembrança, não é? São garrafinhas pequenas, cheias de areia colorida dentro, e os artesãos fazem essas imagens, não é, desenhos, nessas garrafinhas utilizando a areia. É disso que trata a nossa segunda questão. Diz o seguinte: no Nordeste brasileiro é comum encontrarmos peças de artesanato constituídas por garrafas preenchidas com areias de diferentes cores, formando desenhos. Um artesão deseja fazer peças com areias nas cores cinza, azul, verde e amarela. São 4 tons de cores, mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores da paisagem. A paisagem consta do fundo da garrafa, uma casa e uma palmeira. O fundo pode ser representado nas cores azul ou cinza. A casa nas cores azul, verde ou amarela, e a palmeira nas cores cinza ou verde. Se o fundo não pode ter a mesma cor nem da casa, nem da palmeira, por uma questão de contraste, porque você não vai fazer o fundo igual a palmeira, porque senão não vai destacar a palmeira na garrafinha, na paisagem que vocês estão montando, certo? Então, o número de variações que podem ser obtidas para a paisagem aí nós temos lá 6, 7, 8, 9, 10. Então, vamos iniciar, vamos entender o problema. Primeiramente, nós temos 3 questões a serem consideradas, certo? Nessa paisagem, nós temos o fundo, nós temos também a casa e nós temos a palmeira, certo? Bom, vejamos as opções do fundo. O fundo pode ser representado nas cores azul ou cinza. São as cores do fundo. A casa pode ser representada nas cores azul, verde ou amarela. Então, eu tenho azul, verde ou amarela. E, por último, a palmeira nas cores cinza ou verde. Cinza e verde, certo? São essas cores que eu tenho aqui para trabalharmos. São as cores que o artesão escolheu para fazer. Lembrando que eu não posso ter, aliás, eu preciso ter o contraste. Não posso ter a ausência de contraste, ou seja, fundo azul com casa azul não rola, porque não contrasta. Então, se eu escolher o fundo azul, automaticamente a casa já não pode ser azul, certo aí? Se eu escolher um fundo cinza, automaticamente a palmeira não pode ser cinza. Se não houvesse essa condição, essa restrição, vamos dizer assim, que é uma condição de contraste, nós teríamos aqui um problema de permutação simples. Eu tenho 2 possibilidades para o fundo, 3 possibilidades para a casa e 2 possibilidades para a palmeira, ou seja, 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12. Eu teria 12 opções diferentes, mas existe uma restrição. Imaginemos que eu vou fazer essa mesma permutação, mas eu vou aplicar a restrição. Imaginemos que eu estou utilizando um fundo azul. Então, eu tenho uma possibilidade de fundo, que é o azul. Utilizando o fundo azul, automaticamente a casa já não pode ser mais azul. Concordam? Eu vou ter apenas 2 possibilidades para a casa e 2 possibilidades para a palmeira. Ou seja, se eu utilizar o fundo azul, eu tenho 4 possibilidades. Beleza? Muito bem. Mas e se porventura eu utilizar o fundo cinza? Eu vou ficar com uma possibilidade para o fundo cinza. O fundo sendo cinza, eu posso utilizar as 3 cores da casa, mas eu não posso utilizar a palmeira cinza. Então, vou ter apenas uma possibilidade para a palmeira, ou seja, 3. Somando essas duas, nós teremos 7 opções ou
7 possibilidades. Certo aí? Fica bacana, fizemos por permutação. Poderia ser feito por combinação? Poderia ser feito por combinação. Uma combinação de um elemento agrupado 1 a 1, combinação de um elemento agrupado em 1 a 1, vezes uma combinação aqui de... Se eu pegar um fundo azul, eu vou ter 2 elementos agrupados 1 a 1, vezes uma combinação de 2 elementos agrupados 1 a 1, mais uma combinação, se eu pegar o cinza, eu terei um elemento agrupado 1 a 1, mais 3 elementos agrupados 1 a 1, mais, aqui se for cinza, um elemento agrupado 1 a 1. Aliás, eu estou colocando mais e aqui, esses dois aqui são vezes, não é? Porque é uma multiplicação. Então, nós teremos 1 vezes 2 vezes 2, mais 1 vezes combinação de 3, agrupado 1 é 3 vezes 1. Então, eu tenho 4 possibilidades aqui, 3 possibilidades aqui, eu tenho 7 possibilidades. Posso fazer por combinação, como eu fiz no exercício anterior, até para a gente recapitular um pouquinho, não é? Ou posso fazer simplesmente por essa permutação, utilizando o princípio fundamental da contagem ali, certo? Bom, vamos dar uma respiradinha na combinação, não muito, né? E vamos passar para o próximo slide. Aqui eu apresentando a resposta certa, que é a letra B, 7, não é? Que nós encontramos, e vamos passar para o próximo slide. Questão 3 diz o seguinte: o governo cedeu terrenos para que famílias construíssem suas residências com a condição de que, no mínimo, 94% da área do terreno fosse mantida como área de preservação ambiental. Ao receber o terreno retangular ABCD, em que AB, olha lá, ó, ficou pequenininho, o segmento AB é igual ao segmento BC dividido por 2. Certo? Ficou pequenininho lá no canto, significa que o segmento AB é igual ao segmento BC dividido por 2. Antônio demarcou uma área quadrada no vértice A para a construção de sua residência, de acordo com o desenho que nós temos ao lado, que o desenho que foi feito vai ter um quadrado, e esse lado do quadrado tem por medida o segmento AE igual a AB dividido por 5, ou seja, a quinta parte de AB. Certo? Para vocês entenderem, é mais ou menos isso daqui. Olha só, vamos acompanhar aqui na televisão. Nós temos o governo, ele dá para as famílias uma área retangular, certo? Um retângulo ABCD. Mas tem uma condição: 94% desta área dada tem que ser mantida como área de preservação ambiental. Certo? Ou é permitida a construção em apenas 6% da área, que é o que o Antônio fez aqui, ó. A partir do vértice A, ele traça um quadrado, não é? A medida foi dada ali no slide, que é a medida de AB dividido por 5, é a quinta parte de AB, que é o lado, corresponde ao lado desse quadrado aqui, e ele vai nos questionar o seguinte: nesse caso, a área definida por Antônio atingiria exatamente o limite determinado pela condição se ele duplicasse a medida do lado do quadrado, triplicasse a medida do lado do quadrado, triplicasse a área do quadrado, ampliasse a medida do lado do quadrado em 4% ou ampliasse a área do quadrado em 4%. Então, nós vamos começar agora aqui a entender essa questão, esse questionamento. Certo? Acompanha comigo aqui no quadro, nós vamos fazer aqui o nosso retângulo, não é? Aqui ficou clarinho. Eu vou copiar aqui o mesmo retângulo que nós tínhamos lá, apenas para nós colocarmos, deixa eu ver se o pincel azul está melhor, apenas para nós colocarmos as medidas aqui, A, B, C e D. Então, vejam que esse retângulo aqui corresponde à área que foi cedida
pelo governo para a família do Antônio, certo? Com a condição de que 94% dessa área seria mantida como reserva. No início ele falou o seguinte, olha, no primeiro slide ele falou assim, ó, o segmento AB corresponde ao segmento BC dividido por 2. Então eu posso traduzir isso aqui, como eu vou procurar montar a equação com isso aqui, procurar a área, eu vou entender o seguinte, olha, o segmento BC, esse segmento aqui, ó, ele está valendo X, certo? Eu estou tratando ele como X. Já o segmento AB, que é BC dividido por 2, então vai ser X sobre 2. Concordam até aí? Muito bem. Então, nós temos o segmento BC, que vale X, e o segmento AB, que vale X sobre 2. Neste vértice A, a partir desse vértice A, o Antônio construiu a casa dele, certo? Que ocupa uma área quadrada, cuja medida de AE, a medida do lado do quadrado, não é? Nós temos aqui um quadrado, a medida do lado do quadrado também foi dada, olha lá, ó. A medida AE corresponde ao segmento AB dividido por 5. A quinta parte do segmento AB. Então, vamos pensar um pouquinho naquilo que o Antônio tinha, no que ele ganhou, no que ele pode construir, não é? Imaginemos o seguinte, a área de toda essa figura aqui, eu vou chamar assim, a área total. A área total da figura é quem? Vamos calcular. Base vezes altura, porque é um retângulo. Então, eu tenho de base x, de altura x sobre 2. Ou seja, a área total desta figura equivale a x ao quadrado sobre 2. É a área total dessa figura. Normalmente, nós colocamos dentro da figura, né? Na escola, o professor coloca dentro da figura x ao quadrado sobre 2, não é isso? E aí, vamos ver quanto é que o Antônio está construindo nesse quadradinho aqui, ó. Esse quadradinho tem de lado AB sobre 5, o lado AB nós chamamos de x sobre 2, então eu vou ter assim, ó, x sobre 2 dividido por 5. Eu acho que na segunda ou na terceira aula nós fizemos uma questão que trabalhava com divisão de frações, não é? Aí vale aquela regra, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então dá uma olhadinha. O lado do quadrado onde foi construída a casa do Antônio mede x sobre 10, a 10ª parte do x. Isso é o que mede o lado. Bom, então nós vamos ter que pensar como é que funciona, quanto mede a área da casa construída por Antônio. Eu já tenho a área total do terreno. Agora eu vou ter a área construída, vou colocar assim, a área construída, que é a área que o Antônio ocupou, certo? Eu tenho lá um quadrado, a área do quadrado é L ao quadrado, então eu tenho x ao quadrado sobre 100. X sobre 10 vezes x sobre 10, que vai me dar quanto? X ao quadrado sobre 100, que eu posso representar para facilitar a minha vida, posso representar assim, ó, 0,01 x ao quadrado. Tiro da forma de fração e passo para a forma decimal. Então, o Antônio está utilizando, pessoal, para a casa dele, ele está utilizando 0,01 x ao quadrado. Essa é a medida da área, quanto mede a área da casa que ele construiu, certo? Aí eu pergunto o seguinte, quanto ele podia construir? Porque ele construiu menos do que ele poderia. Vamos lembrar, 94% é a área de preservação ambiental, mas 6% da área total pode ser utilizada para construção. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso calcular 6% desta área total, não é? X ao quadrado sobre 2 vezes
6%. Ou seja, 6% não é 0,06 vezes x ao quadrado sobre 2. Simplificando, nós não temos 0,03x ao quadrado como a medida máxima permitida para que ele construísse? Veja, eu calculei a área total, mas ele não pode construir em 100% dessa área. Ele só pode construir em 6%. 6% de x ao quadrado sobre 2 vai ser quanto? Vai ser 0,03x ao quadrado. Aí, olha só, que interessante. Ele construiu em 0,01. Ele poderia construir até 0,03. Então, ele pergunta assim, olha, eu sei que ele construiu menos do que ele poderia. Eu quero saber o que teria que acontecer ou com o lado do quadrado ou com a área do quadrado para que essa medida fosse a máxima permitida, para que essa medida fosse 0,03x ao quadrado. E nós vamos analisar ali, porque se eu pegar aquela área construída por ele e multiplicar por 3, eu tenho a área máxima permitida, não tenho? Mas vamos analisar lá. Neste caso, a área definida por Antônio atingiria exatamente o limite determinado pela condição se ele duplicasse a medida do lado do quadrado. Não ia adiantar. Não ia adiantar duplicar, porque o lado do quadrado nós temos ali, o lado valendo x sobre 10 seria 2x sobre 10, seria x sobre 5. Não resolveria meu problema. Triplicasse a medida do lado do quadrado, ficaria com 3x sobre 10, também não resolve. Triplicasse a área do quadrado, aí sim, aí resolve. Porque a área do quadrado significa a área que ele construiu. Ele construiu em 0,01x ao quadrado e ele poderia construir em até 0,03x ao quadrado. Então, se ele triplicasse a área do quadrado, ele conseguiria alcançar a medida máxima permitida. Aí nós temos a resposta correta, portanto, a letra C. Se vocês lembrarem, numa das nossas aulas passadas, nós trabalhamos já um pouquinho com essa questão de perímetro e de montar esses problemas aí, certo? O que precisa de atenção aqui? Precisa, no momento de extrair do problema, fazer essa interpretação. O que ele está chamando de segmento, como é que eu posso transferir ou armar de uma forma diferente para poder simplificar a minha situação. No caso ali, nós trocamos, não é? Nós tínhamos lá o segmento AB, nós chamamos a medida de AB, nós chamamos de x sobre 2. Por quê? Porque eu preciso calcular depois a área e fica mais fácil quando passa para a equação. Tenho certeza que vocês se sentem mais seguros trabalhando com essa linguagem própria da equação, não é? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Com esse problema aqui eu me despeço dessa aula. E eu aguardo vocês na próxima aula. Espero que vocês estejam assim acompanhando. É a minha expectativa que vocês estejam acompanhando. E eu procuro trazer sempre essas questões do Enem, de Enems passados, para que a gente possa ir analisando. Por quê? Porque a forma de raciocínio do Enem é essa. As questões são contextualizadas e trazem para vocês questões como essa, que não exigem uma fórmula. Nós não estamos trabalhando aqui com fórmulas, certo? Como nós fizemos, por exemplo, na combinação. Mas mesmo na combinação, nós tínhamos uma outra forma de resolver. Questões que primam pelo raciocínio dedutivo de vocês, certo? Fiquem bem. Eu espero vocês, aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau e até lá!